Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan em 100,7. Agora a gente vai soltar uma entrevista que fizemos em parceria com a MCZ Notícias e a Folha de Alagoas com o prefeito de Maribondo, o Bruno Teixeira. Vamos acompanhar. Bom dia, João. Ouvintes do MCZ Notícias, muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui, sabendo que, além de levar a informação, vocês cumprem o papel da democracia, de abertura de espaço, de jornalismo responsável. É isso que Alagoas precisa, Maceió precisa, o Brasil precisa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pelo convite. A gente que agradece, prefeito Bruno, pela presença aqui no MCZ Notícias. Prefeito, inicialmente, saber, né, Natália Barros, qual o desejo de um advogado tão bem sucedido aqui no nosso estado de Alagoas, ter o olhar para Maribondo, ter o anseio de disputar o comando do município de Maribondo. Que amor é esse que permeia por Maribondo, que levou a disputar o executivo do município ter êxito? Obrigado pelo bem-sucedido. Sou um jovem sonhador, lutador. Me sinto ainda no início da advocacia, apesar dos 20 anos que vamos completar agora de advocacia. Mas o sentimento é sempre daquele jovem advogado, jovem estudante, que queria mudar o mundo, que quer mudar o mundo, né? O sonho grandioso, mas que começa com a nossa casa, começa com o primeiro passo, né? O desejo político, se fala muito, a política corre nos sangues, não por uma questão de transferência pura e simplesmente hereditária, né? Mas o desejo, o gosto de ver a política como ela deve ser vista, que é como instrumento de modificação social. Eu vi isso pelas histórias que escutei de meu avô, foi prefeito de Maribondo na década de 70, muito tempo atrás. Minha mãe, dando continuidade, foi vereadora, foi candidata a prefeita, não logrou êxito, mas até hoje eu escuto histórias bonitas de respeito, de trabalho prestado, de serviço prestado, de honestidade, de lealdade. E meu pai foi vice-prefeito em Maribondo. Mas não por isso surgiu o meu desejo, não por essa história familiar. Outros tios, tias, primos que têm um envolvimento com a política, mas eu sempre tive a vontade de fazer diferença na vida das pessoas. É um clichê, mas que quando você para destrinchá-lo e colocar em prática, ele tem um significado muito, muito forte, né? E eu tive a oportunidade na juventude, tinha uma abertura de ser um candidato a vereador, enfim, e naquele momento eu tomei a decisão de não ser. Poderia até não ter tido isso, talvez não tivesse, não sei, mas eu não queria ser mais um, eu queria fazer diferença realmente. Foquei no estudo, tive que dedicar meu tempo à advocacia, ao estudo primeiramente, à advocacia. Estagiava de manhã, fazia um freelance meio-dia, estagiava à tarde, fazia faculdade à noite. Uma sobrecarga grande, mas querendo ser diferente, querendo conquistar meus espaços independentemente do que meu pai ou minha mãe pudesse ter me proporcionado. Mas a política sempre esteve presente no meu dia a dia, sempre. De acompanhar, participar de reunião como jovem, assistindo, como peru mesmo, ali do lado, ali só acompanhando. Mas eu gostava de acompanhar o movimento político. Eu assistia programa, propaganda eleitoral, né, com 10 anos, 9 anos, 8 anos, e gostava e via o quanto a política poderia ser usada, ou a administração pública poderia ser utilizada para mudar, impactar na vida das pessoas mesmo no cotidiano. E aí foi passando o tempo, advocacia, estabilidade profissional, estabilidade financeira, emocional, familiar, amadurecimento espiritual, enfim, da evolução de uma forma geral. E eu sempre nutri esse desejo, sempre tive essa vontade. Eu nunca deixei de votar em Maribondo, nunca deixei de andar em Maribondo, nunca deixei de me preocupar com Maribondo. Fazia fiscalização, fazia denúncia ao Tribunal de Contas, fazia denúncia, fazia provocação com a Lei de Acesso à Informação. Um dos primeiros mandados de segurança do Estado de Alagoas, na recente, na época, Lei de Acesso à Informação, fomos nós que propusemos, interpusemos, eu e meu irmão, eu e Diogo, a gente foi autor do impetrante do mandado de segurança pedindo acesso à informação a dados lá de Maribondo. Mas isso sempre com o pensamento de querer ajudar, não com notação política, tanto é que não foi divulgado, que não, na época era o Orkut, na época era... A gente não fez essa exploração, era justamente para dizer assim, faça certo, você está fazendo errado, a gente está de olho. Né? Mas nunca... E sempre teve o desejo. Com muito respeito ao Poder Legislativo,
tinha a possibilidade de ser um candidato a vereador, mas eu queria poder realmente ter o poder de influência, né, de decisão. Execução. De execução, principalmente de execução. Então, eu tinha esse sonho, tinha esse desejo, mas nunca tinha tido espaço político. A batalha, a vida, o cotidiano não permitia essa aproximação. E até o próprio contexto de Maribondo, aparentemente, tinha um nichozinho fechado que não permitia um novo nome, né? Uma certa blindagem dos grupos, enfim. Apesar da boa relação, do contato com vereadores, com o prefeito, o ex-prefeito, com todo mundo. Mas não tinha essa possibilidade desse novo nome. E, às vezes, as missões aparecem na nossa vida quando da onde a gente menos espera. E eu vejo dessa forma realmente, não me vejo ainda como político, me vejo como, muitas vezes... Quem é o Bruno? Rapaz, o Bruno é um jovem sonhador, como eu falei aqui, estava em off, né? É um jovem sonhador que quer mudar o mundo. É difícil, claro, não vou mudar, não sou salvador da pátria de nada, nem de Maribondo, nem de canto nenhum. Mas a gente pode dar o pontapé, a gente pode puxar um movimento, a gente pode iniciar um processo de renovação, um processo de mudança, e eu tenho noção do tamanho dessa responsabilidade. Um dos motes da campanha da gente foi despertar esperança, a gente despertou esperança, né? Em Alagoas, dos 102 municípios, apenas 4 a oposição logrou êxito, um deles foi Maribondo, né? Numa campanha totalmente improvável, totalmente impensável, né, uma gestão com aprovação de 90%, a gente chegou, a primeira pesquisa a gente não pontuou, segunda pesquisa apareceu com 0,8%, primeiro colocado com 65%, que terminou que você foi o adversário nosso, e a gente ganhou com a maior votação da história de Maribondo. Então isso é muito representativo, muito simbólico, né, contra a máquina, contra uma aprovação alta, contra toda uma estrutura de poder. E aí, Bruno, emendando, a que se deve essa votação no jovem, no advogado, no batalhador, nessa pessoa que tem essa raiz com Maribondo, esse olhar humano, sobretudo, com Maribondo? A que se deve essa votação? Eu acredito que eu tive a chance de ousar na política, na forma de fazer política lá. Inclusive, a gente falava expressamente isso, vamos quebrar paradigmas da forma de fazer política e da forma de gerir, porque eu vou ganhar a eleição. Sempre falar dessa forma. Num primeiro momento, a gente tinha, não alinhamento, mas uma aproximação com a situação, né, e tinha aquela ideia de boa gestão, aquela ideia, e quando eu comecei a me aprofundar estudando as contas públicas, a prestação de contas, a lei orçamentária, e comecei a ver como funcionava, principalmente no trato. Não era o que eu imaginava e não era o que se apresentava via rede social, aquela maquiagem de fato. E eu disse, pá, aqui não é para mim, eu não quero isso. Não quero integrar esse grupo. Mas eu tentei. Eu tentei ir lá, me escantearam, começou com a falta de educação, depois começou com o escanteamento, depois falta de educação, depois partiu para uma agressividade, mas eu ainda tentei e fui excluído. Graças a Deus, um dos melhores livramentos da minha vida. Não pelo resultado, mas questão pessoal mesmo. E tinha oposição. Só que, no meu entendimento, ali ainda não era o momento de eu me declarar oposição, porque a gestão era aliada com o governo do Estado, que a gente tinha uma proximidade. O governador Paulo sempre foi muito claro que o compromisso dele era com a então prefeita. Disse, Bruno, vá, não vou lhe impedir de ir, agora meu compromisso é com ela. Então esteja pronto para, em algum momento, eu não estar com você, politicamente. Sou seu amigo, né? Mas aqui não... Tranquilo, governador, tenho ciência disso. E a gente foi caminhando e eu fiquei no limbo. Eu nem era oposição, nem era situação, eu fiquei ali. Então, eu ia para a rua que não tinha um candidato a vereador comigo. Tinha 2 amigos, eu até brinco, eram os 3 de olho na rua. E a gente começou a andar nas ruas e a gente ousou em fazer uma política diferente. A gente não saiu do centro do poder para a periferia, a gente foi para a periferia para vir para o centro do poder. Então, a gente formou a nossa campanha, iniciou a pré-campanha ouvindo o povo. Uma base muito popular. Totalmente popular, unicamente popular. Eu não tinha um vereador, não tinha um pré-candidato viável, né? Assim, não tinha. E depois que foi crescendo, então essa conexão direta com a população, entendendo o problema e propondo a solução do problema, uma coisa é você chegar numa comunidade e o pessoal falar, aqui tem problema, a gente tem dificuldade de acesso à saúde. Eu vou resolver o problema da saúde. Outra coisa é eu falar, eu vou resolver o problema da saúde com saneamento dessa rua, trazendo a unidade básica de saúde para aqui, colocando uma ambulância para a comunidade, você está trazendo algo concreto. Política pública. De política pública. Não simplesmente, vamos melhorar a educação. Tem candidato que chega, não somente a promessa vazia, né? Promessa vazia. Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação. Outra coisa é você chegar, o esgoto daqui vai para onde? Olha, cai aqui, ó. Vamos aqui ver, vem aqui.
Aí mela o pé e desce e olha, ó, isso aqui tá errado, essa canaleta tá errada, isso aqui tá indo tá errado. E você, como é que resolveria isso aqui? E a população participar desse processo, logicamente que vai ter um momento que você vai ter avaliação técnica, de engenharia, do que seja. Mas se você está dando ouvido à fala da população, então eu acho, e aí respondendo objetivamente o que você fez, a pergunta, o que se deve a essa mudança, eu acho que essa conexão que a gente teve com a população, de ouvir. Não era simplesmente vamos pegar um grupo aqui de vereadores ou candidatos a vereadores, dar uma ajuda econômica, montar um bloco e simplesmente ir para a rua, fazer aquela festa, botar as músicas. Não, foi o caminho mais difícil, podemos dizer assim. É mais de baixo para cima, né? Do Sim, chão mesmo, exatamente. Da terra, para poder chegar até onde A gente criou você essa chegou. conexão direta. Até hoje, na gestão, nas conversas de gestão com os secretários, com a equipe, eu sempre falo muito. A gente não pode cometer os mesmos erros que fizeram que o pessoal que teve a chance não permanecer. A gente não pode cometer esses erros, de não ouvir a população. Então, prefeitura, eu chego lá, tenho os compromissos, faço muito rua, de visitar obra, de visitar escola, de provar merenda, de ir no posto de saúde, de chegar de surpresa, eu faço muito isso, ando na rua, paro, comunidade, como é que está o abastecimento de água, como é que está isso, como é que está aquilo, a iluminação, rapaz, queima, troca no outro dia, a gente escutar. Mas na prefeitura, vamos lá, eu tenho um cronograma de reunião. Aí chegou alguém para falar, eu atendo todo mundo. Eu só saio da prefeitura quando eu atendo a última pessoa. Essa semana, terça-feira, eu saí, acho que era 1h30, 2h da manhã. Teve dia de eu passar 16 horas seguidas dentro da prefeitura. No gabinete. No gabinete. Atendendo o povo. Dia de atendimento, a gente faz um direcionamento, até porque a gente também precisa ter a organização para não perder o foco da resolução das coisas macro, né? De secretaria, das secretarias, de estabelecimento dos convênios, prioridade de convênio, o que vai calçar, o que não vai calçar, qual escola vai reformar primeiro. Então, essas avaliações a gente tem que ter, mas também não pode... Eu cresci na política ouvindo o povo. Andando na rua, ouvindo 150, 180 pessoas num dia. E eu continuo fazendo isso. Porque aí eu tenho o termômetro do que... O feedback. O feedback, exatamente. Prefeito Bruno, e qual foi o diagnóstico ao chegar na prefeitura, 1º de janeiro? O que é que você se deparou lá em Maribondo? A ex-prefeita, ela falava muito que comigo o buraco é mais embaixo. E eu entendi a expressão que ela utilizava realmente. O buraco era mais embaixo, muito mais embaixo. A gente sabia da calamidade pelo acompanhamento que a gente já fazia de investimento, de políticas públicas, de índices de saúde, de educação, de infraestrutura. E só que o problema é muito maior. Situação caótica, extremamente caótica, de débitos, de supostas irregularidades, coisas seríssimas mesmo, muito grandes. Só de débito não paga, calote, né? Veaquice, mais de 10 milhões, né? de fornecimento de energia, fornecimento de água, empréstimo consignado que foi descontado do servidor, não foi repassado para a instituição bancária. A prefeita deixou 10 milhões de débitos. Aproximadamente 10 milhões de débitos. São João do ano passado não foi paga, não foram pagas as bandas, uma boa parte das bandas, estrutura de som e iluminação. Aí vem aí 1,5 milhão de débito de banda, aí vem quase 100 mil reais de débito de tratamento de resíduo sólido do lixo, do tratamento do lixo. Quando a gente chegou em janeiro, estava bloqueado para recebimento de lixo de Maribondo. A gente pediu lá com as amizades. Pai, me dê um prazo aí, pelo menos os primeiros dias, para a gente respirar, para entender o que é aqui, como funciona. Até coisas básicas como internet, internet sem pagamento, energia. A gente chegou lá, teve não foi nem aviso de corte, foi efetivar o corte. Lá na hora, a Equatorial chegou lá para cortar a energia da Secretaria da Educação. Vários insumos, material de expediente não pago, computador que foi comprado não foi pago, ônibus foi comprado não foi pago. A Santa, que é uma referência nossa hoje, você passa na BR, a Santa Linda, nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem um mirante lá lindíssimo, não foi paga, né? Risco de ser tomada, né? Previsão contratual lá, que não vai, a gente vai pagar, conversando com o escultor, dando toda a satisfação a ele da nossa realidade e que vamos pagar, e eu vou pagar a Santa, né? Vamos pagar a Santa. Salários atrasados, a folha de dezembro não foi paga para a maioria dos servidores efetivos. Era um quase 100 mil reais de débito de tratamento. Você imaginava, muito pior. Por irresponsabilidade, por incompetência, vários motivos. Convênios foram firmados em 2022, 2023, com dinheiro empenhado, dinheiro garantido para execução, e por não sei qual motivo não foi executado, inclusive obras que são prioridades. Por exemplo, nós temos 1.500 crianças na idade de creche, de 0 a 5 anos e 11 meses,
1.500. Nós só temos 450 vagas. Então, a gente tem 1.050 crianças aptas à creche, mas sem condição de acolhimento. E aí, o que é que a gente faz? Improvisa um anexo, uma sala que tem um pouco mais do que o necessário, o adequado para o melhor aprendizado, e buscando mais. O governador autorizou a construção de uma nova creche cria lá, são mais de 200 vagas, a gente está finalizando a parte documental da doação do terreno. A gente vai assinar a ordem de serviço agora, 24 de agosto, para a construção de uma creche com mais de 188 vagas, padrão 1 do FNDE, no principal povoado nosso, convênio de 2023, que não sei por qual motivo estava parado, que é prioridade, questão documental. Compraram o terreno errado, era para comprar o terreno nessa posição, compraram ao contrário, a creche não cabe. A gente fez a compra complementar para ajustar o terreno. Essa foi interessante, João Mozinho. Aqui o terreno, a creche é retangular. A frente da creche é no espaço maior. Aqui passa a rua. Compraram o terreno assim. O buraco é mais embaixo, prefeito. É, bem mais embaixo. Mas a gente tá tapando esse buraco. Mas aí, 6 meses depois, né? 6 meses de gestão aí, iniciou com esse caos. O que é que já deu para tentar organizar dentro desse período, desse primeiro semestre? Pagamento de salários em dia. Inclusive, não apenas em dia. O pagamento em dia até o 5º dia útil do mês subsequente. A gente está pagando dentro do mês trabalhado. Mês passado a gente antecipou, não pagou dia 30, pagou dia 27, salvo engano, dia 28. Né? Pagamos pra quem não recebeu em dezembro, né, João? Já ajudou muito. Já ajudou bastante. Pagamos os aposentados que não receberam em dezembro, a gente pagou integralmente, não foi parcelado, não foi com desconto, não foi com negociação política, foi pagamento na conta. Quando depositou, olha aí que está na conta. Estamos organizando para pagar os efetivos que não receberam em dezembro, da saúde, da infraestrutura, praticamente todas as secretarias têm débitos de dezembro. A gente vai pagar todo mundo integral. Se quiser entrar com a ação, é um direito que cabe, cabe a cada um, é uma faculdade. Mas não precisa. A gente vai ser feito pagamento de todos os salários. O nosso salário em dia, nossos prestadores em dia. Conseguimos finalizar a creche cria, intervenção política junto ao governo do estado, que estava parada. Já foi entregue, já iniciou ano letivo. Destravamos esses convênios. Assinatura de ordem de serviço dia 24 de agosto, de mais uma creche, de 8 pavimentações rurais, povoado, o pessoal vai saber lá, povoado Baixa da Areia, povoado Oiteiro, sítio Tamotá, entrada do Tamanduá, Santa Rosa tem um trechinho, Mata Verde também vamos calçar. Não é a ligação, mas o núcleo urbano, vamos assim chamar, né, a concentração de casas dessas regiões, que é um convênio antigo, que por qual motivo não foi executado, feito? Incompetência. O mais difícil é conseguir o dinheiro e não executou. Vamos fazer isso, complexo esportivo do bairro do Planalto, que é o bairro mais populoso, bairro do Planalto Mutirão, que precisa. O tráfico de drogas está absurdo, uma coisa impensável, Maribondo está. E o esporte é uma ferramenta de você fazer o combate preventivo, né? E esse bairro lá tem esse campo, que é um campo, um barreiro lá, e há 20 anos, no Campo do Planalto. Toda eleição, todo mundo no Campo do Planalto. Ano passado chegou a ser assinada a ordem de serviço para a construção desse campo. E não construíram. Ano passado, retrasado, não sei. Fizeram só o primeiro lance da arquibancada. A gente vai assinar a ordem de serviço agora, 24 de agosto, está na programação, acho que vai dar certo. E a gente já inicia imediatamente para entregar no começo do ano. Prefeito Bruno, o povo de Maribondo quer saber, a ex-prefeita, ela vai permanecer na impunidade? Isso aí quem vai dizer é a justiça. O que eu posso garantir é que os encaminhamentos foram e serão dados. Não vou julgá-la, tenho o meu convencimento pessoal, mas pro julgamento jurídico, justiça, ela vai ter o direito de defesa dela, porque ela precisar de documentação da prefeitura na condição de ex-prefeito, na condição de cidadã, totalmente franqueado o acesso, né? Ela se defenda, ou quem quer que seja o responsável, se é ela, se foi a secretária de Finanças, então, se foi de administração, ou se ela é inocente, não cabe a mim julgar. Politicamente, o povo já fez o julgamento. Politicamente foi dado um julgamento, apesar de uma aprovação de 90%, 95%, lá algumas pesquisas que disseram, levou a maior lapada da história de Maribondo. A maior votação da história de Maribondo foi a nossa. Então, o julgamento foi feito, popular. Né? Logicamente que a cada 4 anos tem uma renovação desse julgamento. E eu estou pronto para o meu julgamento daqui a 3 anos e meio. Né? Prefeito Bruno, você falou um ponto muito importante, que é a questão do cuidado com a juventude, e tocou num assunto que é a questão do tráfico de drogas, que é um câncer social nacional, no estado de Alagoas como um todo. Como é que você vê essa tentativa de perspectiva dessa juventude maribondense? Como é que você vê justamente esse olhar social humano para mudar essa realidade objetivamente? A gente tem investido lá hoje na pulverização, vamos chamar, na interiorização da cultura. A
A gente vai ter agora uma etapa da Mostra de Dança Estadual em Maribondo. Pela primeira vez a gente teve uma encenação da Paixão de Cristo em Maribondo, com a participação de quase 200 figurantes, a grande maioria de Maribondo, jovens. Estamos investindo bastante no resgate das bandas, das escolas. Então, são alguns pontos que eu estou trazendo que é de envolvimento da comunidade jovem, da juventude, em ações sociais, escolares, esportivas, como eu disse, religiosas. Né? A gente tem uma parceria muito grande com a comunidade evangélica, com a comunidade católica, de incentivar, de apoiar, de dar condição dos eventos. Temos o Bloco da Cruz Sagrada, que é o bloco trio elétrico com músicas católicas e 800 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas. Então, a gente é um incentivador, um apoiador desse movimento e outros movimentos também. Tivemos agora o TLC lá recentemente, que a gente pôde dar de condição, porque sabe que são movimentos que vão replicar até naqueles que não participaram. Né? A gente pensa muito na questão do esporte, e não é um pensamento de Maribondo, é uma realidade. O esporte é um instrumento de transformação, é um instrumento não só para a juventude, mas para todo mundo. Nesse bairro do Planalto, que é historicamente o bairro onde tinha o tráfico, onde tem o tráfico, onde bairro Planalto Mutirão, vai ter esse campo. Era um bairro onde o poder público não se fazia presente. Foi inaugurada a creche Cria. A gente está abrindo uma unidade básica de saúde agora nos próximos dias, com atendimento completo para a população. A gente vai vai assinar essa ordem de serviço do complexo esportivo, que a previsão de inauguração já é para o começo do ano que vem, Deus quiser. É um campo Futset Society, Futset, né? É oficial Futset, é sintético, com uma meia quadra de basquete, com um equipamento de diversão infantil, um parquinho. Tá aí o prefeito Bruno Teixeira, né, de Maribondo, né, expondo as realizações, as dificuldades administrativas iniciais do seu mandato, né, pegou uma cidade extremamente sucateada pela gestão que vinha, né, comandando a cidade há pelo menos aí 15, 20 anos, e a gente espera sinceramente boa sorte, né, para o prefeito Bruno Teixeira e boa sorte para toda a população maribondense.